Blank Entrevista no ar e hoje a gente vai falar com o Dr. Leonardo Spencer, cirurgião plástico, sobre um assunto que traz muitas dúvidas para o pessoal nas nossas redes sociais, que é sobre implante capilar. Doutor, em primeiro lugar, muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Doutor, então quando que é o caso de realizar o implante capilar? Eu gosto de dizer que quem indica o implante capilar é o paciente, né? Então, porque por se tratar de um problema que está gerando uma insatisfação estética no paciente, aquele é o momento que ele procura geralmente o cirurgião capilar, né? Ele se olha no espelho, não se gosta, não acha que está perdendo o cabelo, então aquele ali ele procura. Muitas vezes o implante em si, o procedimento cirúrgico, não é o momento ainda, pode se iniciar com tratamento clínico, mas o momento de se operar geralmente é quando o paciente procura. Então não existe aquele momento, porque se a pessoa é calva completa, por exemplo, e aquilo não a incomoda, não há necessidade de fazer o implante capilar. Mas a partir do momento que está incomodando o paciente, ele está se olhando, está vendo que está perdendo o cabelo, então esse é o momento de procurar o cirurgião capilar, pelo menos para saber o grau que ele se encontra de calvície e se aquilo ali tem solução e quais as soluções. Perfeito, doutor. E qual é a técnica que o senhor mais utiliza? Quais são as vantagens dela? Hoje eu utilizo nos pacientes masculinos 100% da FUE. Né? A FUE é uma técnica que se chama fio a fio, né? Onde a gente retira com punches, que são instrumentos cirúrgicos que parecem um canudo metálico, que eles têm um espaço no meio que a gente tira fio por fio, unidade folicular por unidade folicular, sem gerar uma cicatriz linear, que algumas técnicas deixam uma cicatriz na região da nuca. Então, mesmo que o paciente deixe o cabelo bem curtinho depois no pós-operatório, já recuperado da cirurgia, aquela cicatriz não vai aparecer, porque são milhares de cicatrizes pontiformes, então que são cicatrizes invisíveis praticamente, porque elas se misturam ali com os cabelos que estão nascendo. São técnicas, é retirado fio a fio, unidade folicular. Então a grande vantagem dessa técnica é o grau de densidade que a gente consegue oferecer para o paciente de implantes capilares, porque nas técnicas mais antigas o espaçamento entre os fios era maior, então a gente hoje com lâminas especiais, materiais específicos, microscópicos, a gente consegue colocar os cabelos um ao lado do outro, muito próximos, então essa densidade ela oferece naturalidade. Ao mesmo tempo, como é tudo muito pequeno, inclusive as lâminas são, o tamanho da lâmina é praticamente o tamanho do cabelo que foi retirado, a gente não tem retrações cirúrgicas, então uma das características, estigmas de cirurgias de antigamente, que se notava que na saída do pelo existia uma retração mais fundinho, isso não acontece mais. Conseguimos trabalhar inclusive o ângulo do cabelo, né? Existe toda uma anatomia capilar, né? O cabelo não pode ser bagunçado aqui na frente, existe uma anatomia. Nessa região da frente ele sai para a frente, nessa região do centro geralmente ele vai mais para cima. Na região da coroa a gente consegue reconstruir inclusive os redemoinhos do paciente. Então todos esses cuidados para que o paciente não tenha nenhum estigma de ter sofrido um transplante capilar, que pareça ser o mais natural possível. E é um trabalho super minucioso, né, doutor? Quantas horas mais ou menos leva o procedimento cirúrgico? Então, como essa é uma cirurgia que ela tem várias etapas, né? A retirada do fio, a extração do fio, as incisões onde vai receber o fio no novo local e a implantação, e a maioria dessas fases não consegue se sobrepor. Uma tem que ser feita, depois a outra, e isso milhares de vezes, porque são milhares de folículos. São cirurgias extensas, demoradas, né? Então, em média, em casos bem pequenos, a gente leva em torno de 6 horas e a gente pode levar até 10, 11 horas nos casos maiores, as calvícies mais extensas. Uma dúvida que sempre chega por aqui em relação à anestesia, doutor. Qual é a mais utilizada? Eu, pessoalmente, utilizo nos meus pacientes sempre a anestesia local com sedação, né? Eu preconizo a sedação porque eu acho que a gente, com a presença do anestesista em sala, a gente ganha em conforto para o paciente e em segurança, né? Enquanto eu estou preocupado com a parte capilar do paciente, o meu anestesista está preocupado com ele como um todo, né? Cuidando do coração, do grau de consciência, da respiração, e o paciente ele desconecta da realidade, ele simplesmente vai chegar, vai deitar na mesa cirúrgica, o anestesista vai dar bom dia para ele, vai pegar uma veia, ele vai dormir como se estivesse em casa e vai acordar 8 horas, 9, 10 horas depois, como se tivesse simplesmente fechado e abrido os olhos. E aí já se passaram 8, 9, 10 horas. Isso, ao mesmo tempo, a equipe ganha também em qualidade de resultado, porque o paciente fica bem parado, bem tranquilo e a gente consegue oferecer o melhor resultado possível. Existem clínicas que fazem só com anestesia local.
Eu não gosto desse modo de trabalhar, porque eu acho que depois de certas horas o paciente deitado ou numa mesa cirúrgica ou então numa cadeira, ele termina sofrendo bastante com dores nas costas, vai ficando desconfortável tanto para o paciente quanto para a equipe. Tem alguma contraindicação? Não existe contraindicação, desde que tem indicações corretas. Né? Na realidade, assim, existem alguns tipos de alopécias, de perdas de cabelo, que não tem indicação de transplante capilar. Por exemplo, uma das alopécias que são comuns, que é a alopécia areata, onde existem, a paciente perde na cabeça em forma de clareiras, né? Existem algumas clareiras que são geralmente isso é uma reação autoimune, e que nesses casos está contraindicado o transplante capilar, né? Como tratamento. Se fizer o transplante, não vai funcionar. Então, na realidade, a grande indicação do transplante capilar são para pacientes, 99% das vezes, com alopécias androgenéticas, que é a alopecia causada pelo hormônio masculino. E em casos de alopécias cicatriciais, em alguns casos também, sequelas de trauma ou alguns outros tipos de problema, tipo foliculites de repetição no couro cabeludo, mas todos esses casos de alopécias cicatriciais sempre precisam ser muito bem analisados. Por vezes a gente precisa fazer testes antes, fazer alguns implantes para ver qual o índice de pega que vai existir, porque em alguns casos podem não funcionar adequadamente. No caso da alopecia androgenética, a indicação é absoluta, o resultado é excelente. Doutor, e depois do procedimento, no mesmo dia, o paciente já vai para casa? Como é que é a recuperação depois dessa cirurgia? Quanto tempo depois já pode voltar para suas atividades, enfim? É uma cirurgia para o paciente muito tranquila. Volta no mesmo dia para casa. Obviamente tem que sair com a pessoa do hospital, porque ele vai estar sedado ainda, com alguns resquícios da sedação. Né? É uma cirurgia praticamente indolor, o pós-operatório, e em cerca de 2 dias o paciente já pode voltar às suas atividades. Atividade física, em torno de 2 semanas eu já libero, e somente coisas que mexem muito com a cabeça, tipo a colocação de capacete para quem é motociclista, ou então jogar futebol cabeceando bola, ou quem usa, engenheiros que usam alguns capacetes que pegam, né, a tira do capacete exatamente na região do couro cabeludo. Esse eu peço 30 dias pelo menos, mas fora isso, em 2 dias já pode voltar às suas atividades normais. Lembrando que nessa fase inicial o paciente vai ter crostas nessa região onde ele fez a implantação, né? A grande maioria dos pacientes precisa raspar a cabeça, né? Porque tanto para a gente retirar o cabelo quanto na região onde a gente vai colocar, precisa estar sem cabelo. Se tiver cabelo, a gente não consegue dar uma densidade muito grande. A gente só não raspa quando é uma região onde não vai enxertar. Então, um exemplo, o paciente vai colocar só nas entradas, não tem indicação de se colocar aqui em cima, não precisa raspar em cima. Mas a área doadora, que é essa área temporal lateral aqui, né? E essa área posterior da nuca, essa precisa ser raspada. Então, sempre onde vai receber o cabelo e onde vai doar, precisa raspar. Certo. E o resultado tão esperado aparece depois de quanto tempo, doutor? Então, essa não é uma cirurgia que pode ser ansioso, né? Quando a gente faz o implante capilar, o cabelo ele tem 3 fases principais: a fase anágena, a catágena e a telógena. A anágena é a fase de crescimento, depois vem a catágena, que é uma fase de preparação de queda, quando o cabelo já está ficando mais velho, vamos dizer assim, ele vai precisar ser renovado. E a telógena é a fase final, onde ele realmente cai, onde ele perde a haste, ele termina, né, caindo e ele volta para essa fase anágena. A gente tem cabelo em todas as fases na cabeça. Quando a gente faz a cirurgia, como eu tiro o cabelo da região onde ele estava bem nutrido, bem oxigenado, acontece que fisiologicamente o organismo, né, pensa, opa, faltou nutrição, faltou oxigênio, eu vou ter que me precaver. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar todos os meus fios para a fase final, para a fase telógena, que é a fase onde ele vai cair o cabelo, para poder se renovar. Esse período ele vai crescer por 3 semanas, então depois de implantado, vai cair. E quanto tempo ele leva para voltar para a fase inicial e voltar a crescer? De 3 a 4 meses. Então assim, logo depois da cirurgia o cabelo cresce por umas 3 semanas, 21 a 30 dias, 3 a 4 semanas. Depois disso ele cai e só vai começar a nascer com 3 a 4 meses. E nem todos começam a nascer junto. Nasce um, não nasce outro. Então, nessa fase inicial, é que bate aquele desespero no paciente. Será que deu certo o meu implante? 3 meses não está nascendo nada, mas não nasce mesmo. Cai tudo. É muito raro não cair o cabelo. Já tive até hoje 3 pacientes só que não caíram praticamente o cabelo. Ou seja, os outros centenas de pacientes todos caem o cabelo. Não tem para onde correr. E resultados parciais começam a vir a partir dos 6 meses. Com 6 meses já se tem um resultado interessante.
né? E dos 6 meses aos 12 meses é aquela fase de namoro que eu brinco com os pacientes. Ou seja, cada mês que o paciente se olha, ele se vê mais cabeludo e tem mais cabelo nascendo, tem mais cabelo fazendo volume. Então, até 1 ano, a gente tem praticamente 100% dos fios novos nascendo. Em torno de 6 meses, em torno de 50% a 60% dos fios já nasceram. Esse é um procedimento muito procurado pelos homens, mas as mulheres também realizam, né, doutor? Também realizam, né? Então, assim, se calvície é uma coisa que incomoda os homens, imagine as mulheres. E a alopecia androgenética, ela pode atingir as mulheres também. Em menor grau, graças a Deus, mas atinge as mulheres também. E cada vez mais elas têm procurado o tratamento. Em alguns casos, a gente pode fazer a técnica FUE, a técnica fio a fio, quando são em menor quantidade de implantes ou quando a paciente tem a testa muito alta, correção de alguma entrada. Ou quando a gente precisa preencher toda essa região de cima, porque o que acontece é que as mulheres que têm alopecia androgenética, geralmente elas não têm mudança na linha do cabelo. A linha do cabelo continua no mesmo lugar que ela sempre teve, só que antes ela tinha mais densidade, ela começou a ter menos densidade, vai ver no couro cabeludo mais facilmente. Então, quando a gente precisa fazer isso, a técnica que eu escolha é a FUT, que é aquela que a gente faz o corte na nuca e a gente consegue preencher. Por quê? Porque com essa técnica eu não preciso raspar nada do cabelo. Então é óbvio, como é que eu vou sugerir a uma mulher para raspar o cabelo para poder fazer uma cirurgia de calvície? Então isso é fora de cogitação. Então nesses casos a gente faz a FUT, que é a técnica do corte. A mulher geralmente não usa o cabelo raspado atrás, então essa cicatriz é uma cicatriz que vai ficar muito discreta e não vai incomodar ela de maneira alguma e a gente vai conseguir preencher bem. Quando são só para descer a linha de implantação capilar, a linha do cabelo, a hairline aqui, ou então o paciente que tem algumas entradas, que é um padrão que normalmente não ocorre na mulher, mas pode acontecer, aí a gente pode fazer o FUE, raspando uma pequena parte dessa porção de trás aqui da cabeça, um quadradinho assim, e a partir daquela região a gente retira os folículos e o cabelo de cima vai cobrir aquilo ali, mas a gente precisa raspar um pedacinho. Mas normalmente a técnica de escolha é que não raspa o cabelo. Certo. Doutor, muito obrigada. Tenho certeza que esclareceu várias dúvidas nas nossas redes sociais. Foi muito esclarecedora essa entrevista. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Perfeito. Se você gostou, deixe seu like, curta, compartilha e também pode deixar aqui a sua sugestão do próximo vídeo. Tchau, tchau.